Há muitos anos, o Armando, que é esse cara aqui, saiu com um Hobbycat 14, um veleiro bem pequeno e aberto, do Guarujá, em São Paulo, até Cananéia. Mas ele não ficou satisfeito, porque na verdade o seu sonho era chegar em Florianópolis, e um roubo acabou abreviando a viagem. Então, alguns anos depois, ele voltou para repetir a aventura. Dessa vez, com um barco de 16 pés, um Paturi, que ainda assim é bem pequeno. Pode ser desconfortável e até mesmo assustador fazer uma aventura bem fora da sua zona de conforto, mas é justamente aí que você vai crescer como pessoa, que você vai aprender coisas novas, se tornar mais autossuficiente, mais confiante. É algo que pode te marcar para a vida inteira e te fazer maior. Essa é a segunda parte da entrevista com o Armando e com a Elo, mas eu te garanto que se você começar agora nesse episódio, você não vai perder nada e vai poder assistir de novo o primeiro, entendendo tudo e sendo bem legal. E aí, beleza, voltei, resolvi que devia comprar um barco cabinado nessa época, que esse era ruim. Aí eu peguei e falei, vou comprar um cabinado, né? Vou comprar um iate, né? Um barcão. Comprei um Paturi 16. Cabinado. Opa! Falei, agora dessa vez ninguém me rouba. Beleza, mandei o barco para Bertioga nessa vez. Aí preparei o barco todinho, tinha um engenheiro lá na empresa Guarapiranga, fez os cálculos, bolou um leme de vento pro meu Paturi. Caraca, um leme de vento. Será que teve outro que já teve leme de vento? Eu acho que não. O leme de vento é um sistema de piloto automático mecânico que mantém o barco em uma direção em relação ao vento. Aí preparei, esse barquinho tava lindo, tava bonitinho. Patrocínio da Marina, podia ficar na Marina. É. É bom de patrocínio. Pô, você vê? E aí eu preparei o barco todinho e saí de lá, de Bertioga. Foi um amigo meu comigo, né, o Vitor, Ceará. Demos tchau, tal, não sei o que, e ela fotografando e não sei o que, né. E o barquinho já era pequeno, foi ficando menor, né. Aí eu falei, vai lá no Pernambuco, que eu tenho casa no Pernambuco, falei, vai lá no Pernambuco que a gente vai passar ali, vamos passar atrás da Ilha do Arvoredo. Nem viu direito, né, era tão pequeno que, bicho, micro, cara, motorizado com um grande motor 3.3 Mercury. É o melhor e o pior motor. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Isso eu sei porque eu tenho no meu bote de apoio aqui no balanço. Cruzamos de novo uma moela ali, passei pela moela no meio dos navios e tal, na vela, né, velejando e tal, né. De repente eu e o Vitor, né, a gente escuta um barulho, crá, crá, aí crá, 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 crá. Um dos navios devia estar suspendendo, né, para zarpar, porque eles ficam esperando para poder entrar no porto, né. Tava subindo a... E eu peguei e falei pro Vitor, falei, meu, vamos se mandar daqui, cara, que os caras vão passar em cima da gente, né? Motorzinho, né? Navegando a 2 nós. O navio levantando o ferro, a corrente, aquelas correntes gigantes, cara. E subindo, de repente o bicho começa a zarpar, cara, e começa devagarinho, cara. Mas acho que os caras já tinham me visto, né? Claro, né? E aí deu tempo, atravessamos e tal, e continuamos, né? Bom, chegamos em Peruíbe. Primeira paradinha que a gente deu. Tá? Peruíbe tem um canalzinho? Na Peruíbe não chegamos a entrar na cidade, mas existe umas pedras em Peruíbe, é uma praia que chama Prainha. Ah, teve um episódio antes de chegar em Peruíbe, era a minha vez de motorar, de ficar no leme, né? Ela dá risada porque ela lembra, né? E eu durmo pra caramba, fácil, né, Adriano? E aí estamos indo, né? A terra do lado direito, praia do lado direito, e eu lá, né? E o ventinho levando, aí balança. Isso o Vitor já estava dormindo. E o ventinho balança, começou a me dar um sono. Eu com o leme embaixo do braço aqui assim, cana de leme, né? Não tinha, o piloto mal funcionava, né? Na verdade ele dava tanta tontura na gente que a gente nem colocou. Porque o Paturi ele é redondo, então ele navega assim, entendeu? Mas não rolou o piloto então. Rolou depois, quando ele foi embora e eu fiquei sozinho. Eu peguei e arrisquei, né? E aí tô indo lá. De repente eu durmo, peguei no sono. Só que eu peguei no sono, o leme eu tombei pra cá assim. Nisso o barco começou fazer a volta. De repente o Vitor acorda, o barco indo e eu dormindo.
e o barco voltando. Pouco tempo foi, mas é que é um barco pequeno, né? Então tudo bem, né? Aí ele... Ó, Coiote, ele me chama de Coiote. Ô, Coiote, acorda, meu! Acorda, opa! Ué! Aí corrigi o leme e voltei. Você tá indo de volta pra Guarujá? E aí continuei até Peruíbe, aí ancoramos e tal, né? E aí olhamos uma plaquinha, então tô no barco assim com ele ali, né? Olhamos uma plaquinha, gordo, que é uma vista de alcance infinito, vendo pastel. Ô tia, tudo bem? A senhora faz pastel? Ah, faço. Ah, pode entrar aqui, sobe aqui e tal, né? Aí comemos pastel e tal, comemos, matamos a fome e tal. Vocês estão aonde? Ah, nós estamos ali no barquinho ali, ó. Vocês vieram nadando? Viemos. Mas vocês não têm medo da mangona, não? Mangona? O que é mangona? Mangona é aquele que é o cação mangona de 4 metros, pegaram o macho. Acho que a fêmea tá por aí rondando. Caralho, como é que eu vou voltar pro barco agora, né? Com a mangona ali na água, né? Aí conversa com ela, conversa vai, conversa vem e tal. Ela cuidava, essa senhora, de um lugar que era saiu até no Fantástico. Não sei se você ouviu falar num castelo que tinha em Peruíbe, de um alemão. Há muito tempo atrás tinha um castelo lá, e ela que cuidava, ela fazia a limpeza desse castelo e tal, não sei o quê. E diziam que esse castelo era mal assombrado, o cara era nazista, não sei o que era, não sei o que. Realmente, em 1988, o dono do castelo foi preso, na verdade por maus tratos à sua própria mãe, mas dentro do castelo e em outro apartamento que ele tinha havia vários materiais como discos, hinos, vídeos de apologia ao nazismo. Fomos ver esse castelo, cara. Meu, nós entramos no castelo, fuçando as coisas e tal, né? Dando uma olhada. Tinha um capacete assim, meio nazista. Na entrada, no portão, tinha aquelas águias. Ah, sim. Sabe aquelas águias do... cara, da mesa. Tá lá até hoje esse castelo. O chão era desenhado com... Tinha placa no muro. Tinha suástica. Bom, Josef Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, foi um médico nazista criminoso da Segunda Guerra Mundial que fez experiências cruéis com judeus no campo de concentração de Auschwitz. Ele morreu em 1979 por causa de um derrame enquanto nadava e nunca pagou pelos seus crimes. Depois da guerra, usou vários nomes falsos para se manter impune. Não era assim tão longe dali. Tinha uma plaquinha, eu lembro disso até hoje, né? O cara devia andar armado lá dentro, tudo, né? No muro, assim. Se você pular nesse muro, você será considerado um assaltante. Só isso. Pode você falar. Não precisa falar mais nada, né? Ou seja, você cai pra dentro, toma tiro. Caralho. Na torre, assim, entendeu? De cima da torre, tem aquelas frestas, né? Que pra você provavelmente atirar de arco, né? Ou de, sei lá, revólver, sei lá. E nesse lugar que eu fucei, parecia uma cova, cara. Sabe, imagina uma cama de cimento, só que em cima era areia. Eu não quis fuçar, né? Mas sabe lá, embaixo, num outro buraco que tinha uma portinhola de madeira, assim, 2 portas, tipo armário, você puxava assim. Eu puxei, olhei assim e puxei um negócio assim, era um capacete, cara. Aquele capacete que eu te falei, grandão assim, né? Meio nazistão, sabe aqueles meio... Sim. Que os motociclistas de Harley hoje usam, né? Os mais trash, né? Esse símbolo aí que aparece em várias fotos é uma cruz do movimento nazista da Lituânia. E há vários outros símbolos nazistas pela casa. Meu, vamos embora daqui, cara. Isso aqui tá louco, meu. Energia meio pesada. Não é que era sabe? assombrada, era energia. Era energia, né? Que era pesada lá. Aí peguei e fomos embora. Fechamos lá, dei chave pra tia lá. Eu desci o bote na areia. Tinha um botezinho, um bote inflável. Que tamanho era o bote? 12? O bote devia ser quase o tamanho do... Eu olho pra areia assim, tá o filhinho dela, ele era gordinho também, né? Dando uns pulos na banana do bote. Pulava de uma na outra. Chegou uma hora que eu vi a banana fazer assim... Furou. Acabou, perdi o bote. Cara, daí pra frente eu comecei a chamar o moleque de bebê demônio. No outro dia, de manhã, olhamos bem, né, tal, né? O Vitor já tinha se mandado, eu peguei, olhei bem assim, tal, no mar,
nada de mangona, e ó, entrei no barco e me mandei. Eu tinha uma vela de tempestade pro barco. Desceu no Paturi mais bem equipado. Porra, bicho, você não faz ideia. Você vai ver ele com vela de tempestade. Tinha Lazy Jack. E você tinha riso já nessa? Não tinha riso. Esse não. Mas tinha uma Genoa. Tinha uma Genoa, Tinha enrolador, né? Tinha enroladorzinho. Eu tinha medo que o Paturi batesse numa pedra e afundasse, né? Essa é interessante. Então, o que eu fiz para preparar o Paturi? Eu coloquei 2 janelas de inspeção embaixo, no fundo dele, onde seriam as camas, né? E porque se fosse um marreco, tudo bem, o marreco diz que essas são câmaras estanques que é para o bicho não afundar, né? Aí eu peguei e falei, Paturi é cópia do marreco, né? Vai que tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr bolinha de tênis? Não, é muito. Não vai dar certo. Bola de quê? A garrafa PET, claro. E enchi o fundo dele de garrafa PET dos 2 lados, cara. Que era, ele ficou assim um troço estanque, né? Podia bater que ele ia ficar a proa para fora, provavelmente, né? E outra coisa, o leme de vento, que é um negócio que eu usei em 2 trechos, porque ele me dava tontura de tanto que ele fazia assim. Mas depois tu conseguiu fazer isso? Depois sozinho eu consegui fazer ele andar. E que mais que tinha de engraçado? Fogãozinho. Cambante? Tinha, não tinha forno, mas tinha um fogãozinho. Do lado do fogãozinho tinha uma caixa na cama de Boreste, que era como se fosse parecia um caixão, né? Tinha minhas roupas, tinha comida. Então eu fiz assim, passei, fiz toda a costa e tal, né? Ilha do Mel, fui pra Ilha do Mel, dei a volta na Ilha do Mel. Conheci um francês com barco de aço na Ilha do Bom Abrigo. Beleza, onde você vai? Vou pra Ilha do Mel. Então vamos junto e tal, né? Claro que eu de motor 3.3 de vela e ele com um motor de 50 HP, sei lá, né? Barco de aço. E aí, bom, ele chegou, me esperou ali, né? E eu cheguei, graças a Deus, maré enchendo, então eu consegui entrar ali nos canais. Passei todas as boias. O Paturi andou como nunca. Como nunca, cara. Como nunca, cara. Nossa senhora. Aí, bicho, aí eu... porque na maré, né, enchendo, né? Puta gás, né? E ali a maré é muito forte. Nossa, é forte demais. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, entrei logo no cantinho, onde é raso, mas eu passei, né? Veio o francês atrás de mim, tum! Ele não olhou a carta, não olhou nada, né? E aí entrei pelo sul e logo já entrei para direita na Encantadas, né? Que é a Ilha do Mel, ali é em final da Encantadas. Sim. E o cara encalhou ali, porque ali você só chega depois do terminal de desembarque, né? Chegar pertinho. Eu cheguei pertinho, porque o barco, não cala nada, cala 30 centímetros, 40. Saí de novo na barra e continuei e comecei a descer. E desce. Antes de chegar em São Francisco do Sul, eu parei em Guaratuba. Guaratuba, sim. E a barra de Guaratuba tava como o mar tava ruim, tava quebrando umas ondas de mais de 2 metros na areia. Que é ruim ali, tá? É ruim ali para entrar. E tem que saber entrar, né? Você tem que entrar por um colado na pedra, tem todo um esquema para entrar difícil ali. E eu peguei e chamei um apoio do Salvamar de Guaratuba, porque eu queria que eles me acompanhassem pela barra. Aí os caras no meio da noite, cara, chegaram do meu lado assim, copiaram o chamado no rádio e tal, né? Eu queria um apoio só para entrar na barra de Guaratuba, que eu não conheço e tal, né? Um momentinho, passa as coordenadas do senhor, né? Passei as coordenadas pro cara. O cara, aí chegaram com jet ski, cara, 2 salva-vidas, com o GPS na mão, o jet ski pulando as ondas, cara. Chegaram do meu lado assim. Mas o senhor vai entrar com esse barco? Eu falei, eu tô nesse barco. Mas qual é o motor que o senhor tem? Já o 3.3 estava na popa, né? Não, eu tenho esse aqui. Eles olharam. Eu acho melhor o senhor fundear por aqui, dormir e seguir viagem amanhã, cara. Em Guaratuba? Em Guaratuba. Tinha um cantinho pra dormir? Tem? Não tem, é no meio do mar, cara. E aí o que eu fiz? O que ele falou pra mim assim? Olha, tem uns pescadores estão fundeados ali, ó.
mais longe da Barra, no meio do mar, porque eles também não conseguem entrar com essas ondas que está quebrando. Porque vindo de lá para alto mar, pro mar, as ondas o cara pulava, cara. Era onda de 2 metros, sei lá, quebrando. Sim. Imagina se não ia me alcançar, né, uma onda dessa, se eu desço. Deve ter sido uma noite chacoalhante. Porra, cara, eu dormi assim, batendo naquela cara. 16, no Nossa, mar aberto, corado. Não, a minha sorte é que eu tinha eu sempre sou exagerado, né? Você viu o tamanho dos meus cabos ali na popa, né? E eu tinha um rolo de cabo, esse daí são 2 polegadas, né? Eu tinha um de... Não, o meu é 1 polegada? Esse é 1 polegada. Eu tinha um de... Acho que era um pouco menos que esse. 50 metros de cabo, cara. Com uma âncora que era de 7,5 kg para um barco de 16 pés. Aí o que eu falei? Eu vou soltar esse negócio aqui. Soltei, deve ter pego lá na areia, porque não devia ter mais de 15 metros de... E soltei, cara, eu fiquei que nem um papagaio, pra lá e pra cá, assim, pra lá e pra cá. Corrente devia ter uns 10 metros de corrente, menos até. E dormi. No dia seguinte acabou a ressaca, mar de azeite, né? Lindo. E entrou agora? Entrei nada, aí eu peguei, olhei assim. Depois você fica preso lá pra sair, também demora. Eu queria chegar logo em São Francisco do Sul, né? Pra seguir viagem, né? Mas é bonito, assim, a entrada. Eles têm um Cristo no morro, bem perto do mar, assim, parece o Cristo do Rio. Só que bem mais baixo, né? Aí cheguei em São Francisco do Sul. Passei na frente daquele forte que tem ali e entrei no Capri. Na verdade, para entrar no Capri, eu passei um rádio. Eu peguei e falei assim: Atento Yacht Clube Capri, copia veleiro. Como era o nome? Jorge. Não, era o Jorge? Copia Jorge. Ah, sim. Um momentinho. Eu falei, eu precisava um apoio para entrar no Yacht Clube, porque eu não conheço o canal. E eu tô com medo de encalhar aqui, cara. Sem noção, né, cara? Sem noção. 50 centímetros, nem 40, sei lá. Não falei nada. Aí eles, aguarda um minutinho, já estamos indo lhe acompanhar. Aí vem o cara com um bote inflável, cara. Que o bote devia ter 20 pés. Era sei lá, aquele bote francês lá, um Zodiac. Preto, cara, bonito e tal. Um marinheiro pilotando e o outro do lado. Aí quando eles olharam eu de Paturi, cara, eles falaram, mas o senhor me acompanha que eu lhe indico onde parar, tal, né? Eles foram na frente, né? Pô, aí encostei ali no barco, no cais de visita, né? Parei ali e tal, né? Aí eles pararam atrás, eu peguei e falei, poxa, eu tô envergonhado com o meu barco tão pequeno, né? É menor que o de vocês aqui, né? Ele, não esquenta a cabeça, esse pessoal que tem esses barcos gigantes aí, o máximo que eles fazem é sair daqui, vão na Ilha da Paz ali na frente e voltam. Aí eu, né, porra, fiquei feliz, né? Você se sentiu, Aí né? me senti, né? Aí conversei com o cara que era lá o gerente na época, e ele falou, você pode ficar aqui e tal, né? Aí eu ia seguir viagem, mas aí eu dormi uma noite lá, e acordei, cara, eu acho que eu tomei muito sol, porque você com o tempo no mar, você já se acha o caiçara, né? E que chapéu que nada, vou usar chapéu, deixa isso. Puta chapéuzão de palha bonito, parecia um sombreiro, né, que eu tava. Aí não usei o chapéu, fiquei com uma insolação. Aí chamaram o SAMU pra mim, fui lá no SAMU, tive que tomar soro, um negócio assim, né? Aí depois eu fui para um hotelzinho que tinha na beirada ali, fiquei no hotel até recuperar, né? Não é fácil desistir de um sonho, ainda mais pela segunda vez. Mas para quem é persistente, uma outra chance tá logo ali na frente, sempre. Claro. E aí agora, mais recentemente, né, eu digo assim, alguns anos atrás, você foi com esse aqui. Com esse barco. E aí passou. Aí passei, fomos até a Ilha do Mel. Mas foi uma época, um período bacana, viu, cara? Eu tô nessas aventuras já faz tempo, né? Mas essa daí você gostou bastante. O pirata que passou um pouco mal, né? Que teve que ser operado e tal. O pirata é o cachorro do Armando e da Elô, companheiro deles há anos. Na verdade, é raro ver o Armando sem o pirata junto.
Um dos cachorros mais legais que eu já conheci na vida. No meio do varadouro ele deu um probleminha e a gente teve que parar em Paranaguá. Em Paranaguá conheci tudo ali também. Ilha da Cotinga, que é muito bacana, né? O seu Pedro, que é o pai do Ângelo, Puruquara nós fomos. Não, nós fomos com um barquinho nós fizemos um turismo lá. Mas é muito bonito mesmo, cara. Ali. Só não gostei das mutucas que tem ali no fim, né? Novembro é a época das mutucas. Cara, preciso te contar uma coisa. Tem novidades muito incríveis na Biro Design, a loja oficial das mochilas do Hashtag Sal. A gente tem agora novas mochilas mais leves, baratinhas e que são muito legais. O que é legal é que essa mochilinha aqui, ó, tem a versão cinza. Aqui, ó, mais discreta e tal. Ou então a vermelha. Olha lá que massa. Elas são super práticas para levar coisas, né, no dia a dia e tal. Ficam de mochila ou de bolsinha. E eu achei muito legal, cara. Material leve, bom, super útil para levar e guardar coisas no barco também. E uma outra novidade fantástica, que são os sacos estanques. Cara, eu uso isso o tempo inteiro aqui no barco, porque é a melhor forma de transportar notebooks ou coisas que não podem molhar na chuva ou quando você pega um bote. E tem vários modelos, vários tamanhos, alguns com alça, alguns com tipo mochila. Esse aqui, por exemplo, ó, que coisa confortável e fantástica para você ir no mercado, caminhar ao ar livre e quer levar equipamento, né, que não pode molhar, ou documentos, sei lá o que. É muito confortável levar coisas assim, cara, porque, bom, em primeiro lugar é super confortável essas tiras aqui, e outra que, pô, você fica com a tranquilidade que o que tá lá dentro não vai estragar de jeito nenhum. Tem esse sistema de fecho aqui, ó, que você enrola 3 vezes aqui e fecha. Cara, e não entra água, não passa nem ar aqui, fica tipo uma bolha, assim. Serve também de boia. Então mesmo que você for nadar, você consegue levar aqui, cara, sei lá, um notebook aqui dentro pra praia. Se você quiser comprar, o endereço tá aqui embaixo. A Biro Design é a loja oficial das mochilas do Hashtag Sal. Ou então você vai lá na descrição e tem um link pra você clicar também. Vai lá, garanta a sua. E tem outra, frete grátis nas compras acima de R$180 para todo o Brasil. Uma coisa legal de ter um produto do Hashtag Sal é que você pode fazer novos amigos também, porque você tá andando na rua e alguém fala assim: caraca, você assiste o Hashtag Sal também? Provavelmente é alguém que sintoniza com os mesmos gostos e interesses de você, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais de ter produtos do Hashtag Sal. Quantos meses a gente ficou em Antonina? Antonina a gente ficou mais de mês. Os caras não deixavam a gente ir embora. Não, entre Antonina e Paranaguá, né? Eles não deixavam você ir embora, cara. Antonina e Paranaguá a gente deve ter ficado uns 3 meses. Uma que o povo não deixa ir embora. Paranaguá tinha que ficar 1 mês. Fiquei 8 meses lá e agora... Churrasco. Mas também não sei, 2. Não, e é churrasco, e é festa, e é... Vamos fazer um bolo hoje, ou vamos fazer uma pipoca, ou... Cara, e dessas viagens, assim, ó, pô, deve ter sido maior pauleira, você falou, né? Desconforto e tal. Bastante. Mas eu tenho certeza que tu não te arrepende. Não. E não. O que tu guarda pra ti de ter feito isso, assim? O que foi? O mais legal de tudo isso é o ser humano, cara. As pessoas nos vilarejos, os pescadores. Você fala, porra, bicho, não é possível que o cara tá me dando todo esse apoio por nada, cara. E é por nada. Eles são simplesmente, principalmente porque você vem pelo mar, né? Você chega pelo mar, você é bem recebido e assim, tipo, deram apoio. Imagina, dormir na casa do cara, na cama do filho dele, no pescador. Me deram comida onde eu precisei, me deram ajuda para arrumar o barco, o Hobbycat. Sabe, você... Cara, é muito legal o ser humano. Até mesmo nessa viagem da gente aí, né? Tirando o pescador que cobrou para levar a gente de Ariri até Paranaguá, porque senão ia encalhar, ele conseguiu encalhar a gente. Tirando esse cara, o resto tava tudo bem. Ele também, né? Também foi legal. Muito legal. Pô, você mora a bordo há quanto tempo vocês moram a bordo? Já estamos há 10 anos a bordo, 10 morando, anos. 10 anos. O que vocês gostam da vida a bordo? O fato de você não... a liberdade que você tem, né? Você tem seus vizinhos aqui, de vez em quando enche o saco, você pega e sai. Você não quer ir para um outro lugar, ou em Itarituba, vou para algum outro lugar. A possibilidade de você... Que nem agora, carnaval, não queria bagunça. Peguei e fui para Itarituba. Passei pelo Cedro que estava lotado, parecia paliteiro ali, tanto barco. Fomos direto para Itarituba de quinta-feira antes do carnaval até
Nossa, umas 2 semanas. Ficamos lá, sossegado, um barco longe do outro, podendo rodar à vontade. Que voltar. Porque a gente ia ficar. E o que vocês acham assim, que mudou em vocês ter morado a bordo? Vocês acham que são pessoas diferentes depois? Sim. Totalmente. Você não precisa de roupa, você não precisa de luxo nenhum. Você tá sempre com a mesma roupa, bermuda, camiseta. Vira uniforme, né? E não sente falta? Não. Aliás, eu quando vou para São Paulo, né? Eu vou para São Paulo, às vezes vou pro médico. E aí eu me troco, né? Não sei o que, eu tô de Havaiana, minha mãe. Você tá pronta? Tô. Você vai de chinelo? Eu falei, mãe, mas ela nem vai olhar pro meu pé. Por que não? Sim. A gente tem muita... Tem que pôr sapato, por que tem que pôr uma roupa? É o sapato que vai fazer a diferença. Às vezes tem gente que olha, por exemplo, assim, sei lá, uma tribo indígena e tal, né? E acha estranho os costumes e a roupa que usa, não sei o que lá. Eu, mas na cidade, que é costume mais bizarro do que andar de terno na Paulista no verão? Um calor, cara. Pura convenção social. Exatamente. Ele pingava, ele Nossa, eu derretia. Eu sou ex-advogado, né? Eu falo que eu sou um ex-advogado que hoje eu sou feliz, né? Então, cara, era terno e gravata, carregando processo de todo mundo e, pelo amor de Deus. E é engraçado, e foi que advogado, né? Uma profissão assim, ó, já começa do princípio que te chamaram, deu um problema em algum lugar. Você vai pra cuidar de problema, né? Que é um negócio... Outros, problema dos outros, exatamente. Eu trabalhava com uma produtora de vídeo, pois né? Poxa, colega de profissão. Colega. Era muito legal, mas é muito estressante também, né? Não, muito... as pessoas... Mas eu gosto da pressão. A pressão, eu gosto muito da pressão. Porque tem gente assim que enxerga um certo glamour, que até existe na produção de vídeo, mas é bastante pauleira também. E estúdio e... Eu trabalhei uma época na produção. Tinha épocas que eu fazia produção, mas eu ficava mais no atendimento. Mas tinha um cliente ou outro que eu entrava na produção. E às vezes até precisava mais gente, eu ia na produção. Então não trabalhava diretamente, mas trabalhava no processo, né? Sim. Você hoje também gosta de ver aqui? Olha, eu achava que eu não ia conseguir parar de trabalhar. Mas quando começou a passar o tempo, eu vi que, olha, a melhor coisa é não trabalhar, viu? Sou tão mais feliz, é tão bom, sabe? Você ter fazer o que você quer fazer na hora que você quer. No mundo sempre há uma aventura no tamanho que você precisa. Talvez você nem saiba ainda. Não deu certo na primeira, também não deu certo na segunda, mas o sonho ficou até que um dia deu certo. E às vezes dá certo mesmo não chegando onde você imaginava inicialmente. Porque as primeiras tentativas não chegaram até o destino, não quer dizer que elas não serviram pra nada, que não valeram algo. Pensa aí quem você seria ou quantas coisas você deixaria de ter aprendido se todos os projetos em que você trabalhou que eventualmente não deram certo, nunca tivessem acontecido na sua história. Pensa nas pessoas que você deixaria de ter conhecido, nos traços de caráter que você adquiriu porque fez essas coisas. Eu tenho certeza que a vida é mais rica por causa de todas essas experiências que às vezes podem não ter dado certo. E se você realmente acredita em algo e acredita que vai dar certo, já mediu as consequências, erre, mas erre com gosto em alguma coisa que vale a pena apostar. Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir com que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis como a do Armando e de tantas outras que apareceram aqui nesses já 8 anos de Hashtag Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar a Hashtag Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece, que você pode e quer ajudar.